Você está vendo esse rio? E aquela colina? Não dá para ver muito bem, né? Mas foi às margens desse rio, no alto dessa colina, que nasceu a vila de São Paulo de Piratininga. Piratininga é o antigo nome do rio Tamanduateí. Na língua tupi, quer dizer rio do peixe seco. Na época das chuvas, o rio transbordava e ocupava toda essa área. Quando a água baixava, muitos peixes ficavam presos e acabavam morrendo. A morte desses peixes atraía as formigas, e atrás das formigas vinham os tamanduás. O rio do peixe seco se tornou o rio do tamanduá, o Tamanduateí. Quando os jesuítas chegaram, aproveitaram a sabedoria dos índios e instalaram sua capela ao lado das duas tribos que viviam no alto dessa colina. A região era privilegiada para a fundação de uma vila naquele tempo. Pessoal, você tentem só que interessante isso daqui. A maioria das cidades paulistanas tem o seu nome derivado do indígena e dos rios que atravessavam o seu território. Por exemplo, Piracicaba significa a pedra onde o peixe para. E essa relação das pessoas com o seu território e os seus recursos naturais é muito importante da gente entender, porque significa a nossa história, a nossa cultura, as nossas tradições. E de certa maneira, hoje nós vemos perdendo esse elemento. As pessoas conhecem hoje todos os personagens da Marvel, mas não sabem o porquê a sua cidade recebeu o nome indígena, por conta de um processo de aculturização de massa, né? Onde a cultura de massa é fomentada por grandes meios de comunicação, como a televisão, as redes sociais, os streamings, mas a cultura regional, que é a nossa ligação com o nosso território, acaba ficando de lado, acaba sendo esquecida. E veja que quando os portugueses, né, chegaram, que é a ordem dos jesuítas, os padres que vieram para o Brasil para catequizar pessoas, eles escolheram os territórios que os índios já tinham se estabelecido, porque eram os melhores territórios da região, né? Os locais onde tinha o melhor contato do povo paulistano com os seus rios. E o local os índios já tinham escolhido há muito tempo, não eram os portugueses que escolhiam. E eles escolheram sabiamente um ponto plano entre o rio Tamanduateí e o rio Anhangabaú, que era um ribeirão. Portanto, eles tinham, num lado, um local fácil de um rio menor, local que tinha mata nesse tempo para pegar água limpa para consumo. E do outro lado, o rio Tamanduateí, que era maior, pelo qual eles chegavam ao Tietê e podiam circular em toda a região por via fluvial. Durante aproximadamente 300 anos, a vila de São Paulo só existiu por causa desses dois rios. Hoje, a maioria nem nota sua existência. A máquina fotográfica chegou a tempo de registrar as mudanças que essa paisagem iria sofrer. Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim. Sabe aquele canal que passa ao lado do mercado municipal? Esse aí é o rio Tamanduateí. Um dia, ele já beirou a rua 25 de março. E nas suas margens havia um porto. Naquele tempo, essa já era uma área de intenso comércio popular. Ali se encontrava o mercado dos caipiras, local onde pescadores e produtores rurais comercializavam seus produtos. Cara, vejam só que fenomenal isso, classe! São Paulo nem sempre foi o grande centro urbano cheio de prédios, empresas e shoppings igual é hoje. Antigamente era um aglomerado de grandes sítios. E os fazendeiros se reuniam ao redor dos rios
para fazer as suas feiras, né? Onde eles vendiam e trocavam produtos agrícolas. Então imagina só que barato, chegava lá o fazendeiro, ô, bom também, o que você está vendendo aí? Eu trouxe queijo mineiro, e você? Eu trouxe galinha caipira, vamos trocar? Bora! Então, isso faz parte da nossa história, faz parte das nossas tradições, faz parte da nossa cultura, e era um tempo onde o paulistano era profundamente ligado aos seus recursos naturais, né? Não só as terras, mas também os rios. Afinal de contas, os rios forneciam água limpa, pescaria, eles podiam nadar e até mesmo praticar canoagem nos rios. Vocês sabiam que o time de futebol Corinthians não surge apenas como um time de futebol, mas ele já foi um time de canoagem, de remo, em São Paulo? É, verdade. Então, pessoal, conforme a urbanização intensa avança, ela polui os rios, ela isola eles da população e destrói o contato do povo paulistano com os seus próprios recursos naturais. A expansão do café pelo interior do estado atraiu investimentos para São Paulo. Em 1867 é inaugurada a ferrovia São Paulo Railway, a única ferrovia que fazia ligação com o mar. Ela utilizou o Vale do Tamanduateí como rota, reforçando a posição estratégica da cidade como ponto de encontro de várias ferrovias. Esses trilhos marcaram a entrada do Brasil na modernidade. A velocidade da máquina transformou a vida na cidade e alterou de forma marcante sua relação com os rios. Os peixes, que antes eram tirados dos rios, agora vinham diretamente do mar, trazidos em vagões. As distâncias se encurtaram e, pouco a pouco, os rios, que eram a razão da existência da cidade, tornaram-se obstáculos ao seu crescimento. A construção do viaduto do Chá, sobre o Vale do Anhangabaú, foi o primeiro marco de superação às barreiras que os rios impunham à expansão da cidade. Todo feito em metal, importado da Alemanha, ele ligou o Centro Velho aos novos loteamentos que surgiam a oeste da cidade. Esses bairros, destinados à elite cafeeira que vinha do interior para a capital usufruir das comodidades da vida moderna, contariam com uma infraestrutura que mudaria ainda mais a relação da cidade com seus rios: a água encanada. Para garantir o sucesso de seus empreendimentos, os loteadores fundaram em 1878 o primeiro sistema de abastecimento de água de São Paulo, a Companhia de Águas e Esgotos Cantareira. Quanto maior o número de pessoas, maior a necessidade de água. Quanto maior o consumo de água, maior o esgoto gerado. Esse esgoto era despejado nas várzeas dos rios que cruzavam a cidade, o que causava um grave problema sanitário. O presidente da província, que seria o prefeito de hoje, já estava endividado, que é uma questão crônica, né? Precisava fazer caixa. E alguém deu uma ideia para ele e falou assim: olha, senhor presidente da província, por que o senhor não pega essa área aqui, que é o leito maior dos rios, que é um matagal cheio de mosquito, aproveita, né, essa questão dramática, né, das doenças, e a gente aterra, loteia e vende isso. Ou seja, os argumentos sanitaristas, né, e hidráulicos serviram como verdadeiro objetivo mercantilista, né? A elite paulistana sonhava em construir uma cidade
como as que vinham em suas viagens pela Europa. E seus rios não se encaixavam nesse sonho, não do jeito que eram. A solução escolhida foi transformar os rios, cortar suas curvas e afundar seu leito. Assim, eles levariam o esgoto mais rápido, para longe da nossa vista. Então, pessoal, percebam por esse trecho do documentário que foi uma decisão, foram políticas públicas do Estado que decidiram estar desviando o tratamento de esgoto para os rios e acabou contaminando grandes fontes de água potáveis como o Tietê. Existia outros caminhos, outros recursos para que eles não estragassem essas fontes de água. No entanto, eles escolheram um caminho mais cômodo, mais barato. E quem pagou o preço dessas escolhas são as atuais gerações de paulistanos que não têm mais o contato, não têm mais a conexão com os seus rios, com os seus recursos naturais. O Tamanduateí se viu aleijado de suas antigas margens. O rio cedeu seu espaço e foi quem pagou a conta das reformas urbanas. Na década de 20, os dois rios que dividiam a cidade foram transformados em parques. O Parque do Anhangabaú, sobre o riacho com seu nome, já canalizado e enterrado, e o Parque Dom Pedro II, às margens do rio Tamanduateí. Os dois rios, entre os quais a cidade havia sido fundada, não representavam mais limites à sua expansão. Mas a metrópole crescia em ritmo acelerado. Em pouco tempo, ela se encontraria na mesma condição, barrada entre rios. Estes rios que nós temos, o Rio Pinheiros e o Tietê, são rios de planície. E rios de planície são lentos, serpenteiam na superfície por onde escorrem, formam meandros. Então esses dois rios aqui nossos eram cheinhos de meandros, bonito que você nem imagina, sabe? Serpenteando sobre a várzea. É que de uma cheia para outra eles até mudavam de lugar. E mudavam de lugar dentro de uma superfície que é a várzea de inundação periódica do rio. Essas áreas, ocupadas pelas águas apenas em uma fase do ano, despertavam enorme interesse imobiliário. As inundações castigavam a população mais pobre que se submetia a morar nas baixadas, o que criava um transtorno político, que alimentava as discussões sobre a canalização do rio Tietê. Nós tivemos aqui em São Paulo, na Escola Politécnica, dois embates ideológicos. Vejam só, pessoal, desde a antiguidade, da formação de São Paulo, quem sofre com desastres naturais, como enchentes, alagamentos, acúmulo de lixo, são as populações economicamente, socialmente vulneráveis, né? E geralmente quem que é o perfil de pessoa? É o perfil que hoje se estabeleceu nas periferias, né? O morador periférico, temos também os indígenas e os quilombolas, que acabam sendo descendentes de escravos. Todos esses conjuntos de pessoas sofreram por muito tempo um processo de segregação. O que é segregação? Separação, né? As elites econômicas não queriam fornecer para eles os mesmos recursos, os mesmos direitos, os mesmos serviços estatais. E por conta disso, sempre que havia esse tipo de desastre natural, quem estava predominantemente sofrendo eram esses grupos que sofriam segregação socioespacial. Bem, pessoal, vou parar o documentário por aqui, que já deu para entender qual que é a proposta dele.
É uma proposta que mostra que, em suas origens, os rios foram extremamente importantes para o desenvolvimento da vida, da cultura, das tradições e da conexão do paulistano com o seu território. E conforme a cidade de São Paulo foi sendo urbanizada, utilizando como parâmetro os modelos de cidades europeias, como Veneza, Londres, Moscou, a urbanização transformou São Paulo numa grande capital, uma grande metrópole, mas, em contrapartida, destruiu qualquer conexão que o paulistano, que as pessoas comuns tinham com o seu território, com os seus recursos ambientais. E bem, pessoal, o que eu vou querer de vocês para a próxima aula? Eu vou estar enviando pelo nosso grupo do WhatsApp um conjunto de 5 a 7 perguntas. E essas perguntas vão servir como uma avaliação para vocês. E daí eu vou estar recebendo as respostas pelo próprio WhatsApp, pessoal. Eu vou estar enviando essas perguntas posteriormente e não deixem de estar respondendo elas. Elas estão relacionadas ao documentário que a gente acabou de assistir e também o texto e as perguntas que a gente já respondeu. E vão estar valendo uma das notas que vão compor a média final do bimestre. Beleza? No demais, obrigado pela paciência, pela aula e até um próximo encontro.